E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade ao equilíbrio iônico e a gente vai abordar nessa nossa videoaula o equilíbrio iônico especificamente da água. E daí que surge aquelas expressões matemáticas pH, pOH, ok? Então, vamos lá. Então, nessa primeira imagem, você está vendo aqui, né, uma aplicação bem rápida de para que serve aprender esse conteúdo. Por exemplo, sabemos que o mundo inteiro tem esse problema ambiental grave, que é o problema da chuva ácida. Você compra um tipo de pilha que vem escrito pilha alcalina, portanto, é uma pilha de caráter básico. E ali, um shampoo, né, que, segundo o rótulo dele, é um shampoo neutro, ok? Então, a gente vai trabalhar com essas coisas, ok, gente? Então, vamos lá. Bom, então, veja bem, medidas experimentais de condutibilidade de corrente elétrica mostram que a água pura, ou quando usada como solvente, ele se ioniza fracamente, formando o equilíbrio iônico abaixo. Então veja bem, pessoal, a água, quando uma molécula de água chega próxima a outra molécula de água, uma molécula de água transfere H+ para outra. Ora, aquela molécula de água que ganha H+, ela se transforma nesse cátion chamado hidrônio, H3O+. É o cátion hidrônio ou hidroxônio. Nada mais é do que a água que ganhou H+ da outra molécula de água. Então, essa aqui é a água que ganhou um H+ da outra. É o cátion hidrônio ou hidroxônio. E aquela molécula de água que perdeu H+, que transferiu um H+ para outra, ela se transforma no ânion hidroxila. Então, é por isso que a gente diz que a água se auto-ioniza, porque uma molécula de água, ao chegar perto da outra, uma transfere para a outra H+. Essa autoionização, como a gente disse, é uma autoionização muito pequena. Muito pouco acontece da água se autoionizar. Agora, veja bem a próxima representação. Uma maneira simplificada da gente dizer a mesma coisa e escrever é assim: H2O, líquido, em equilíbrio com H+ e OH-. Na verdade, o mais correto, entre aspas, seria a equação de cima, mostrando que uma molécula de água doa H+ para outra molécula de água. Mas aqui é uma maneira simplificada de representar a autoionização da água. E vocês vão perceber que a gente vai usar muito, na verdade, esta segunda maneira de escrever a equação de autoionização da água. Ok, então por falar nisso, vamos lá. A constante de ionização dessa segunda equação, ela é concentração de H+ elevado a 1, que multiplica a concentração de OH- elevado a 1, dividido pela concentração da água. Tudo bem até aí, gente? Porém, a concentração da água ao longo do tempo, ou seja, antes de atingir o equilíbrio até atingir o equilíbrio, a concentração da água ela é praticamente a mesma, ela não muda. Então, vamos pensar junto. Se a concentração da água é constante, a gente pega a concentração da água, multiplica pela constante de ionização da água e você obtém uma nova constante. Veja, né? Chama Kw. Então, Ki, que multiplica a concentração em mol por litro da água, uma constante multiplicando uma constante, é uma nova constante, chamada Kw, né? Que vem da palavra água em inglês. Então, a constante Kw, que é a constante de autoionização da água, também chamada produto iônico da água, é a multiplicação das concentrações de H+ ou H- presentes nela. Chama produto iônico, porque você está vendo ali a multiplicação, produto, das concentrações em mol por litro dos cátions H+ e ânions hidroxila que vieram da autoionização da água, que é uma autoionização muito pequena, muito baixa. Ok, pessoal? Gente, continuando. A temperatura de 25 graus, a constante Kw, ela tem um valor de 10 elevado a menos 14, quando a temperatura é 25 graus. Então, o Kw vale 10 elevado a menos 14. Na sequência da aula, a gente vai ver que, como a gente já viu nas outras videoaulas de equilíbrio presentes aqui no nosso canal, que um único fator que altera o valor da constante de equilíbrio é
a temperatura. E a gente vai ver aqui na sequência da aula, ok? Bom, continuando. Então, você pode pensar que quando a temperatura é 25 graus, a concentração de H+, que multiplica a concentração de OH-, vale 10 elevado a menos 14. Ok, pessoal? Bom, vamos lá então. Continuando. Veja, deixa eu voltar aqui, vai ficar melhor aqui para vocês. Bom, a autoionização da água, que é o que a gente acabou de falar, é um fenômeno endotérmico, portanto absorve calor, no sentido direto, claro. O aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico da reação, deslocando o equilíbrio para a direita. As concentrações de cátions de hidrogênio, H+, e ânions hidroxila, ou H-, se alteram e aumentam, porque está havendo um deslocamento do equilíbrio para a direita, uma vez que a reação direta é endotérmica. Ok? Mas essas concentrações se alteram, sim, mas elas aumentam em igual quantidade, uma vez que a água pura tem caráter neutro. Você sabe disso. A água pura tem caráter neutro. Portanto, a concentração de H+ é igual de OH-. E aí, o que a gente pode concluir? Se está deslocando para a direita, aumentando a concentração de H+ e a concentração de OH-, o valor do Kw aumenta. E os valores de pH e pOH, como a gente vai ver na sequência da aula, também sofrem alteração. Porém, galera, perceba, a água permanece neutra, como a gente vai ver aqui na sequência. Então, veja bem, ali está mostrando a água líquida absorvendo calor e se autoionizando. Então, veja a tabela a seguir relacionada com o que a gente acabou de dizer. Veja. Vamos lá. Olha, aqui você está vendo a dependência do valor do Kw com a temperatura, que a gente sabe que o único fator que altera o valor do K é a temperatura. Veja bem, de cima para baixo, você está percebendo que a temperatura está aumentando e o Kw ele também está aumentando. Mas por que o Kw aumentou? Porque você pode perceber que a concentração tanto de H+ quanto de OH-, na medida que a temperatura aumenta, a concentração aumenta. São todas muito baixas. Estão percebendo isso, né? As concentrações. Mas é fato que, na medida que a temperatura aumenta, as concentrações do H+ e OH- aumentam. E como a gente disse, por se tratar de ser neutra a água, a concentração de H+ sempre é igual de OH-. Estão percebendo? Bom, o que é o pH? É menos log, a gente também vai trabalhar aqui na nossa videoaula, é menos log da concentração de H+. Né? Se você pegar uma calculadora e calcular menos log da concentração de H+, e da mesma maneira, menos log da concentração do OH-, que a gente chama de pOH, você vai obter os valores. Gente, obviamente que se você calcular o pH, você vai calcular o pOH e não tem que fazer de novo, né? Porque se as concentrações são as mesmas, os valores de pH e pOH, obviamente, vão ser os mesmos. Então, perceba, olha ali no meio da tabela. Lembra que a gente falou ali atrás? Que quando a temperatura é 25 graus, quanto que vale o Kw? 10 elevado a menos 14. A água não é neutra? Portanto, a concentração de H+ é quanto? 10 elevado a menos 7 mol por litro. Quanto que vale de OH-? Claro que é a mesma, 10 elevado a menos 7 mol por litro. O pH, né, é 7, porque está neutro, e o pOH é 7. E aí, pessoal, atenção ao que eu vou dizer para vocês agora. Independente da temperatura, a água está neutra. Vamos aqui pensar numa pegadinha, mas o professor, por exemplo, a 10 graus, o pH é 7,27. Uai, peraí, eu estou lembrando que quando o pH aumenta, passa de 7, o meio fica básico. Cuidado. Não, neste caso aqui não, porque você mudou a temperatura. Nesta nova temperatura, qual é o referencial de pH referente a água pura, portanto neutro, um sistema neutro? O pH agora, que se refere à neutralidade, é 7,27. O que você pode concluir, então, a 10 graus? Abaixo de 7,27, o meio vai estar, né? Você lembra? Quanto menor o pH, mais ácido? Tudo isso a gente vai rever.
Quanto menor o pH, mais ácido. Então, abaixo de 7,27, o pH se refere a um meio ácido. Acima de 7,27, o pH se refere a um meio básico. E quanto maior o pH, mais básico. Quanto menor o pH, mais ácido. Então, entenderam, gente? Vou dar aqui um último exemplo. A 50 graus. A água pura, qual que é o pH da água pura? 6,63. O que significa isso? Que a água é neutra, só que o pH de referência agora, do neutro, é 6,63. Portanto, quanto menor o pH, abaixo de 6,63, o sistema está ácido. E quanto maior o pH, acima de 6,63, o sistema vai estar básico. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Então agora a gente pode mudar, né? Muito bem, então vamos fazer um exercício. Um alvejante de roupas, né, que você chama de água sanitária, água de lavadeira, né, água sanitária, água de lavadeira, apresenta uma concentração em mol por litro de OH- aproximadamente igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Nessas condições, a concentração de H+ será da ordem de... Muito tranquilo, gente, veja bem. Vamos lá. Aqui, ó. A concentração de OH- em mol por litro é 10 elevado a menos 4, né? Aquele M maiúsculo ali, gente, o ideal é escrever mol por litro, mas ainda existem vários vestibulares e livros que ainda usam M maiúsculo. Mas, na verdade, o ideal é escrever mol por litro. Ok. Quanto que vale a concentração de H+? Ora, o Kw, né, é 10 elevado a menos 14. A gente vai considerar que aqui a temperatura é 25. Quando não diz nada, você considera que a temperatura é 25. Portanto, a concentração de H+, que multiplica a concentração de OH- é o Kw, é igual ao Kw. Portanto, você isola a concentração de H+, e encontra que é 10 elevado a menos 10 mol por litro. A gente vai ver aqui na sequência que essa solução ela está o quê? Se tem mais OH- do que H+, vamos pensar aqui com calma, a concentração de OH- é 10 elevado a menos 4, enquanto que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 10. Quem está em maior concentração, pessoal? O OH-. Então, essa água de lavadeira, que é a água, um alvejante de roupas, a gente pode imaginar aqui que é o hipoclorito de sódio, água sanitária, é um meio básico. Portanto, o pH aqui, garantidamente, né, a gente vai ver na sequência, o pH é igual a 10. Portanto, o meio está básico. Bom, agora, como eu falei para vocês, nós vamos fazer um resumão para treinar mais. Em água pura, a concentração hidrogeniônica, H+, é igual à concentração hidroxiliônica, o H-. Já falamos isso. Isto é, a 25 graus, observe-se que a concentração de H+ é igual a de OH- e ambas valem 10 elevado a menos 7 mol por litro. Tudo bem até aí? Bom, nessas condições dizemos que, se for uma água pura, a água pura é neutra. Mas, se você estiver tratando de uma solução aquosa, cuja concentração de H+ é igual a de OH-, a gente diz que a solução está neutra. Tudo bem aí, pessoal? Ok? Até aí? Bom, vamos lá. Ó, as soluções em que a concentração de H+ é maior do que a de OH- terão características ácidas, concorda? Porque predomina H+. Então, nessas soluções teremos neutro, a concentração de H+ é 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, se o meio está ácido, como está escrito ali em cima, a concentração de H+ é maior do que 10 elevado a menos 7 mol por litro. Consequentemente, uma vez que a multiplicação tem que dar a 25 graus 10 elevado a menos 14, porque é uma constante, essa constante não muda, só muda se a temperatura mudar, obviamente que a concentração de OH- vai ter que ser 10 elevado, vai ter que ser menor do que 10 elevado a menos 7, porque quando você multiplicá-las, tem que dar 10 a menos 14, se a temperatura for 25 graus. Ok. Bom, já uma solução em que a concentração de H+, ela está menor do que a de OH-, você imagina que predomina o OH-, então a solução está básica, concorda? Nessas soluções teremos a concentração de H+ é menor do que 10 a menos 7, enquanto que a concentração de OH- é maior do que 10 elevado a menos 7 mol por litro. Ok, gente? Bom, então, como eu falei para vocês, nada como exercício. Exercício número 1. Observando a tabela abaixo, podemos afirmar que entre os líquidos citados,
tem caráter ácido apenas? Bom, então vamos lá. Leite, a concentração de H+ ou H- é igual. Então, o leite aqui tem caráter neutro neste exercício. Ok, gente? Porque, na verdade, deixa eu comentar uma coisa com vocês. O leite, ele é quase neutro. O pH dele é um pouquinho abaixo de 7. Mas neste exercício, você tem que jogar com os dados. Leite, neste caso aqui, é neutro. Água do mar. Perceba que a concentração de OH- ela é maior do que de H+. Tá, pessoal? Não deixe de treinar a potência de 10 negativa, não, tá? Que é muito importante. Então, predomina o OH-. A água do mar é básica. Coca-Cola. A concentração de H+ é bem maior do que a de OH-, né? Coca-Cola é ácida. Café preparado, a concentração de H+ é maior do que a de OH-. Portanto, o café preparado também é ácido. Lágrima, a concentração de H+ é igual a de OH-. Neste caso aqui, a lágrima é um meio neutro. E, finalmente, a água de lavadeira, que a gente se referiu agora mesmo, a concentração de H+ é bem menor, mas muito menor, né, do que a concentração de OH-. Então, predomina o OH-, então a água de lavadeira constitui um sistema básico. Então, perguntou quem tem caráter ácido, gabarito, letra C, o café preparado e a Coca-Cola, ok? Bom, outro exercício. O leite azeda pela transformação da lactose, né, gente, presente no leite, é um açúcar, né, um carboidrato presente no leite, é um monossacarídeo, em ácido lático. O ácido lático, pessoal, é um ácido carboxílico que tem também na molécula dele um OH alcoólico, ok? Muito bem. Então, sem mais delongas, o leite azeda, porque a lactose se transforma em ácido lático. Consequentemente, apresenta aumento da concentração de íons hidrogênio? Sim, porque o meio ficou ácido. Aumento da concentração de íons hidroxila? Gente, o número 1 elimina o número 2, né? O 2 é falso. Diminuição da concentração dos íons hidrogênios? Não, é o contrário. O 3, então, está errado. Agora, há uma diminuição da concentração de íons hidroxila, né, ou oxidrila? Sim. Então, o gabarito correto seria as afirmativas corretas 1 e 4. 3. Esse aqui, gente, é o seguinte, para você entender melhor o exercício. Eu vou, inclusive, estou passando ele todo para ficar mais tranquilo. Quer ver? Vamos aqui à resposta. Pronto. Esse tipo de exercício eu trabalho numa videoaula que tem aqui no meu canal do YouTube, tá? Se você não entendê-lo, essa videoaula se chama Diluição e Misturas. Diluição e Misturas. Existe aqui no meu canal do YouTube, tá? Então vamos lá, um outro exercício. Misturando-se 100 ml de suco de laranja, cuja concentração de H+ é 0,6 mol por litro, com 200 ml de um outro suco de laranja, né, gente? Claro. Cuja concentração de H+ é 0,3 mol por litro, qual será a concentração de íons hidrogênio, portanto de H+, nessa nova solução? Então, pessoal, eu coloquei aquela fórmula matemática ali em cima, que é uma maneira de fazer. Tem como fazer por regra de 3. Mas neste caso aqui, a gente vai trabalhar com a fórmula matemática. Se vocês se interessarem, na videoaula que eu acabei de dizer sobre diluição e misturas, está aqui no meu canal do YouTube, ok? Então vamos lá, gente. O volume da primeira solução é 100 ml, a concentração de H+ nela é 0,6 mol por litro. Da segunda solução, 200 ml, concentração de H+ 0,3 mol por litro. O volume final, se você mistura 100 ml com 200 ml, qual que é o volume final? 300 ml, né, pessoal? E você vai descobrir a concentração em mol por litro final de H+. Vamos lá? Usando aquela fórmula ali em cima. CV, concentração que multiplica volume da primeira solução, mais a concentração que multiplica o volume da segunda solução, é igual à concentração final, que é da nova mistura, da nova solução, que multiplica o volume dela. Vocês podem perceber que você simplesmente colocou os valores de volume e concentração, você pode manter os volumes em ml, não tem problema. Você poderia passar esses 3 volumes para litro, mas você pode manter em ml. Por quê? Porque isso é lógica matemática. Você vai cortar.
E aí, se você jogar os valores nessa expressão matemática, CV mais CV que é igual a CV, você obtém que a concentração final de H+, é 0,4 mol por litro. Vale a pena eu te dar um toque aqui bem rápido para a gente mudar e fazer outras coisas. Se a concentração de uma solução é 0,6 e a concentração de H+ na outra solução é 0,3, e você misturou as duas soluções, obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente, a concentração da mistura resultante tem que ter um valor entre as duas concentrações das duas soluções que foram usadas para se fazer essa mistura. Ok, pessoal? Isso é muito importante, tá? E outra coisa também que vale a pena comentar, o que eu estou falando está lá na minha videoaula de diluição e misturas. O valor que você encontra da concentração é mais próximo daquela concentração da solução que você usou maior volume. Vou provar para vocês. Qual solução que você usou maior volume para realizar a mistura? Você não usou a 200 ml? Essa solução você usou maior volume dela do que da outra, porque a outra você usou 100 ml. Se você usou maior volume desta solução, cuja concentração é 0,3 mol por litro, o resultado que você obteve, a concentração que você obteve, tá vendo? É mais próxima, a concentração obtida é mais próxima de 0,3 e mais distante da concentração de 0,6 mol por litro, que é a concentração daquela que você usou menor quantidade. Ok? Vamos lá, então. Bom, continuando. Como os valores das concentrações hidrogeniônica, H+, e hidroxiliônica, ou H-, são valores muito pequenos, como a gente já enfatizou várias vezes aqui na videoaula, é comum representá-los na forma de logaritmos, ok? Que a gente até já comentou aqui, mas agora a gente vai trabalhar melhor. Então vamos lá. Bom, gente, conceito que tem que ficar dentro da cabeça. P, que significa potencial, equivale a menos o log. Não é log, não pode esquecer isso. P é menos log. Se pH é menos log da concentração em mol por litro de H+. Se for P ou H, é menos log da concentração em mol por litro de OH-, ok? Bom, então vamos lá. Coisas que a gente já disse anteriormente, que a gente vai fazer agora um fechamento junto com pH. Na temperatura de 25 graus, solução neutra, lembra? Concentração de H+, 10 elevado a menos 7 mol por litro. Se você calcular o pH, que é menos log de 10 elevado a menos 7, dá 7. Na solução neutra, a concentração de OH- vale quanto? 10 elevado a menos 7 mol por litro. Calcule o POH, menos log da concentração de OH-, que é menos log de 10 elevado a menos 7. Dá quanto? 7. Ok? Bom, numa solução ácida, a concentração de H+ é maior do que 10 elevado a menos 7. Portanto, se você calcular o pH, que vai ser menos log da concentração de H+, que tem um valor maior do que 10 elevado a menos 7 mol por litro, você vai perceber que o pH é menor do que 7. Consequentemente, pessoal, se a concentração de OH- na solução ácida é menor, a concentração de OH- é menor do que 10 elevado a menos 7, se você calcular menos log daquele valor, você vai perceber que POH vai dar maior do que 7. E, finalmente, daqui a pouquinho nós vamos fazer um resumão. Numa solução básica, a concentração de H+, ela está menor. Então, ela é menor do que 10 elevado a menos 7. Tanto que não predomina H+, não é ele que predomina. Portanto, se você calcular menos log da concentração de H+, já lembrando que ela vai ser menor do que 10 elevado a menos 7, você vai ver que o pH vai dar maior do que 7. E, finalmente, se você pegar a concentração de OH- numa solução básica, ou seja, a concentração, ela que predomina, comparando com H+, essa concentração tem que ser, então, quanto? Maior do que 10 elevado a menos 7. Portanto,
quando você fizer menos log da concentração de OH-, que é aquela que predomina, você vai perceber que o POH vai dar um valor menor do que 7. Quando a gente diz, gente, parece muito confuso, mas na verdade não é. Sabe por quê? Por causa deste resumão. A 25 graus, Kw, que é a multiplicação da concentração de H+, pela concentração de OH-, tem que dar quanto? 10 elevado a menos 14. Segundo, a 25 graus, toda vez que você somar pH mais POH, a soma vai dar 14. Ok? E outro resuminho muito bom que vocês vão usar muito. Se você tiver o pH, 10 elevado a menos o valor do pH, te dá a concentração de H+. É só fazer exercício, vocês vão ver que funciona. E se você tiver o POH, 10 elevado a menos o POH, vai te dar a concentração de OH-. Acredite, isso aqui é uma questão de treino. Ok, pessoal? Então, veja bem, nós já estamos aqui na reta final e eu vou fazer exercícios com vocês. Na verdade, galera, isso é uma repetição do que a gente viu anteriormente, mas eu quis deixar bem claro que na medida que a temperatura aumenta, a reação direta de autoionização da água é endotérmica. Nós já vimos em outras videoaulas minhas aqui no meu canal sobre deslocamento do equilíbrio, tá ok? É só você procurar que você vai achar aqui no meu canal do YouTube, é equilíbrio molecular. Equilíbrio molecular, né? É só você procurar aqui no meu canal do YouTube. A gente já viu lá que quando você aquece uma reação reversível, ela se desloca no sentido endo. Portanto, ao aquecer, vai deslocar para a direita, favorecendo a formação, né, de H+ ou H-. Por isso que você vê na tabela que a concentração de ambos aumenta. E como a gente já disse, a concentração de ambos aumenta, mas aumenta igualmente. Portanto, a água permanece neutra, ok? E você está vendo aqui uma derivação da outra tabela. Eu repeti o valor do pH, o valor do pOH, né? Esses valores são para quando está neutro. E ali do lado, eu somei pH mais POH. Por quê? Eu vou falar tudo que a gente viu na tela anterior. Para cada temperatura, a soma de pH mais POH tem que dar aqueles valores referentes àquela temperatura. Quando ali atrás a gente fala que a soma dá 14, é se a temperatura estiver em 25 graus. Mas, por exemplo, a 10 graus, quanto que é a soma de pH mais POH? Não é 14, não. É 14,54. Por quê? Porque o pH é 7,27 e, consequentemente, o pOH, considerando que está neutro, não é 7,27. Outra coisa também, se vocês multiplicarem a concentração de H+ pela concentração de OH-, você obtém o valor da constante de autoionização da água, que vale 10 elevado a menos 14 se a temperatura estiver em 25 graus. Ok, pessoal?